Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou a Carol, já vou me apresentar, mas gostaria já de agradecer a presença de vocês nesse webinar sobre pesquisa salarial. Sei que muitos já escutaram, mas esse tenho certeza que vai ser diferente e mais prático, porque contamos com a Liara, que é a nossa super aí convidada para essa tarde de hoje. Tudo bem, Liara? Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, né? Espero que a gente tenha aí um momento bem proveitoso. Legal. Então vamos lá. Bom, pessoal, vou explicar um pouquinho, né? Primeiro lugar, antes de falarmos um pouquinho sobre as nossas experiências e tudo, vou falar um pouquinho sobre a nossa transição, né? Do Enlist, Sim Salarial, agora Plural, porque é bem importante aí vocês conhecerem esse novo momento. Então, para quem não sabe, né? Eu, Carol, a minha formação é psicologia. Trabalho aí mais ou menos 20 anos na área de gestão de pessoas, fui me especializando no mestrado, o trabalho, a consultoria na área de remuneração, até que um belo dia de vários projetos de cargos e salários aí demanda, e eu sempre pensava, meu Deus, eu não quero ficar usando informações que eu não sei de onde vem para estruturar. Então, eu chamei um amigo meu, que era desenvolvedor, e falei: olha, a gente faz uma pesquisa salarial aqui em Excel, o que você acha de automatizar? Ele, bora lá. E aí a gente automatizou. E aí, como tinha uma demanda já desde lá 2014 do setor de tecnologia da mão de obra, chamei um grupo de RH, um comitê, para me ajudar a construir esse sistema, pensando o que o RH interno precisaria para ter acesso a informações estratégicas aí de dados de salários e benefícios. E assim fizemos o primeiro, vamos dizer, né, MVP aí de um produto, e assim a gente foi crescendo até que chegou uma hora, houve a necessidade de sair de serviço para virar um produto, né? Começou a ter demandas de pesquisas patrocinadas e demandas de outras empresas de outros segmentos. Foi onde surgiu o nome aí, Sim Salarial de Pesquisas. Lá em 2019, aí buscando crescer, fui convidada pelo Enlist, né, uma plataforma de recrutamento e seleção que só atuava nessa área em 2019, a trazer aí as duas empresas e fazer aí um processo de crescimento, de fusão em dados e informações estratégicas, o que foi super legal, bem feliz, e eu entrei no Enlist. Continuamos mantendo aí o nome, né, um pouquinho aí sobre a estratégia, né, Enlist, Sim Salarial, Enlist com ATS, de recrutamento e seleção, Sim Salarial usando dados de salários e benefícios, área de remuneração, mas agora, né, segunda-feira aí, lançamos a novidade, eu só vou ir para um slide e já volto aqui para a Liara se apresentar, que o Enlist agora é plural. O que é plural? Né? A plural é empresa e agora, na verdade, é uma plataforma de deployment, ou seja, nós entendemos que temos muitos profissionais que precisam se atualizar à demanda de mercado de trabalho, né, oportunidades de trabalho que precisam que essas pessoas aí cada vez mais cresçam e se desenvolvam. Então, a nossa missão é contribuir para o crescimento do capital intelectual por meio da aprendizagem e do desenvolvimento, seja numa plataforma de long life learning. E com isso, por que agora conectamos tudo? Porque agora, né, o Enlist, que é a plataforma de teste de recrutamento e seleção, conectou com a plataforma de Deployment Plural para que a gente possa oferecer oportunidades e ajudar esses profissionais se capacitando. E aí, por um outro lado, por isso que às vezes vocês vão ver o nome Plural, estamos aí nessa transição essa semana, mudando o material, e na verdade o nome será a plataforma, né, Plural Pesquisa Salarial, Plural Salary, que será o nosso novo produto. Mas a essência, a estratégia, o nosso objetivo continua o mesmo, tá? Então isso é só para falar um pouquinho aí no momento da empresa. Então já contei um pouquinho da minha história, da empresa, e agora eu vou pedir para a Liara se apresentar, que é a nossa super parceira, tanto nas pesquisas salariais quanto na nossa plataforma de recrutamento e seleção, né? Então, Liara, obrigada aí por topar esse desafio aí de falar um pouquinho comigo hoje sobre os dados de pesquisas. Eu que agradeço, Carol.
Então, eu me chamo Liara, sou psicóloga também, né? Então, duas psicólogas aí falando de números, né, De números. Carol? De pesquisa salarial. Estou na Unimed Litoral aí há um pouco mais de 8 anos, né? Estou atuando na área de gestão de pessoas aqui. Tenho uma pós-graduação em remuneração estratégica e desenvolvimento humano, então faz algum tempo aí também que atuo com remuneração, né? E estou finalizando um mestrado profissional de psicologia voltado à carreira e maternidade, que são dois temas que eu gosto muito, principalmente carreira, que é um tema que eu estudo muito desde a graduação, né? Porque eu entendo que a carreira ela impacta em tudo, né, Carol? Desde o processo de recrutamento e seleção até a própria pesquisa salarial interfere na carreira dos nossos candidatos também, né? Então eu entendo que a carreira hoje é macro dentro da área de gestão e desenvolvimento de pessoas, né? Sou apaixonada por esse tema e apaixonada também pelo desenvolvimento das pessoas, que leva toda essa parte estratégica junto, né? Ah, é legal, legal, Liara. Bom, maternidade, né? Eu tenho 2 aí, carreira, trabalho com RH, psicóloga, números, e mudando aí para a área comercial, ou seja, a gente sempre fala disso de carreira, né? E o quanto a gente se desenvolveu, porque a psicologia não desenvolve a gente para essa análise de números, a gente tem que gostar, ou seja, é uma habilidade. Aí a gente vai lá, se aprimora, conhece, faz pós, faz cursos, vai se desenvolvendo e aí nós vamos assumindo esses outros papéis, né? Então hoje eu ocupo uma cadeira, vamos dizer assim, na área comercial, porque é o meu talento, é o que eu gosto, então eu atuo com RH, com startup numa área comercial, juntando os dois, né? Então, o quanto é legal a gente se experimentar nessa questão de carreira e de ajudar e se desenvolver, né? Porque agora a gente busca N habilidades, N conhecimentos que vão agregando. Com certeza, Carol. E eu vejo também que quando a gente olha para números, quando a gente olha para uma pesquisa salarial, a gente nunca pode esquecer que são pessoas também, né? Que são pessoas aí recebendo essa remuneração, então a gente precisa ter esse olhar também um pouco da psicologia dentro da pesquisa salarial, né? Eu lembro que quando eu assumi essa demanda na Unimed Litoral, foi dessa forma que a minha gestão me falou, né? A gente quer que seja uma psicóloga para que possa olhar para as pessoas também e não só o número pelo número, para que consiga comparar atuações, para que consiga ir um pouco mais profundamente, né? Ah, que legal. É um desafio bem legal e eu adoro, né? Eu digo, sou apaixonada por essa área, apaixonada mesmo. Então, o porquê que a gente, sei que muitos já devem ter visto nossos webinars e sempre a gente focou em dados, já fizemos com o Jorge da Geek Hunter, falando sobre remuneração no setor de tecnologia, alguns outros mesmo na área de pesquisa salarial ou de cargos e salários, mas isso eu quis trazer algo um pouco diferente, algo mais técnico mesmo sobre pesquisa salarial. Por quê? Porque a gente está vivendo um mundo de demandas, né? Um mundo em que nós temos uma informação online, gratuita e rápida para todo mundo, né? E que algumas vezes ela pode estar correta, outras vezes não, mas que a gente, nós como profissionais da área de gestão de pessoas, e mesmo que a gente não seja o especialista da área de remuneração, que eu seja responsável só pela cadeira de remuneração, mas o quanto a área de remuneração se tornou aí o coração da empresa, o quanto a pandemia ressaltou, gente, isso eu falo porque a gente sempre fez poucos planos de cargos e salários e a gente simplesmente triplicou a demanda do olhar que todo mundo está tendo para essa área de remuneração, para os cargos devido à mão de obra, tendo aumentos salariais e não mudando cargo, aumentos de requisitos, né? Então, essa área, ela tem um olhar para tudo. Ela ajuda nos processos de recrutamento e seleção, ela ajuda nos processos de capacitação e de desenvolvimento, ela ajuda nos processos de avaliação, ela ajuda nos processos de carreira das pessoas, ou seja, eu vejo ela como um coração mesmo, o centro de todos os subsistemas de RH, né? Só que a parte da pesquisa salarial, que às vezes, né, é complexo explicar, mas que é o que eu gostaria de tentar trazer hoje junto com a Liara, ela é uma etapa, ela é um meio. Por quê? Porque eu não posso usar de informações que eu não confio ou que eu não sei para estruturar uma área que tem que ser muito bem pensada com esse olhar para as pessoas.
Porque a gente brinca muito, né, Liara, assim, a informação disponível, mas, assim, o que o mercado chama de júnior não é o que eu chamo de júnior, aí eu vou lá no Google, acho lá a informação que o salário tal tá tanto e não sei o quê, mas meu, eu não sei se é júnior e eu sou júnior, então eu quero ganhar aquilo que o cara está ganhando, sem nem saber da informação. Então, às vezes isso se volta contra, né? Então, essa etapa que a gente fala bastante da pesquisa salarial é por quê? Porque nós precisamos de dados estratégicos para ajudar o RH a tomar decisões, para ajudar o RH com subsídios, com ferramentas, ou seja, não é só uma demanda, só uma atividade, e que, não vou investir, deixa, eu vou fazer de qualquer jeito, porque o impacto na empresa é muito grande, né, Liara? Como que você percebe isso desse método, né, olhando para a área como um todo? Carol, para mim faz bastante sentido o que tu traz, até pensando, né, no que eu falei antes, que a carreira para mim é o todo, né? A remuneração está muito junto com a carreira. E ela precisa andar junto, né? E tu trouxe muito bem colocado que eu não posso comparar abacaxi com banana, né? Eu tenho que comparar o júnior da empresa X com o que na minha empresa é compatível. Se na minha empresa for pleno, ok, mas eu preciso ter esse olhar mais apurado. A informação pela informação, ela não ajuda de nada, né? A informação pela informação, eu preciso aprofundar. A gente precisa. Então, o que eu quero trazer hoje, gente? Na verdade, o que é a pesquisa, os tipos de pesquisa que tem, como que a gente também ajuda a interpretar esses dados e como que a empresa faz esse posicionamento. E no final a gente vai falar aí nos 5 minutinhos só das nossas pesquisas salariais, que uma delas é a pesquisa da saúde, né, que está em andamento junto com a pesquisa do setor de indústria também. São as duas, né? A gente já entregou esse ano uma pesquisa super legal de varejo, agora em outubro vai ser a pesquisa de tecnologia, ou seja, tanto a Liara, que é de hospital, usou os nossos dados do setor de tecnologia para entender os cargos de tecnologia na empresa dela, ou seja, são informações confiáveis e que vão ajudar no momento. E, claro, tendo por segmento, e eu sempre brinco, né? Não tem certo e errado, eu posso ter um posicionamento pelo meu segmento, outro por porte de empresa, outro da região, porque tudo vai depender do meu momento da empresa, ou seja, com quem eu quero me comparar, de quem que eu estou perdendo, né? Para quem que eu estou perdendo os meus profissionais, ou onde eu quero chegar, né? Então, isso é bem importante para contextualizar. Então, aqui, gente, só falando mesmo o objetivo principal, bem resumido, do que é uma pesquisa salarial, ou seja, pesquisa, a metodologia é entender informações, coletar os dados, tá? Ou seja, as empresas, elas inserem a pesquisa que é feita, né, da forma correta, tabulada estatisticamente aí, ela é coleta de dados, ou seja, a empresa insere as informações, tabulamos estatisticamente e apresentamos dados de salários, benefício, remuneração fixa e variável. Basicamente essa informação. O que acontece muito? Que muitas pessoas pegam vários dados, fazem uma média e deu, mas, gente, estatística é estatística, isso é a metodologia correta. Quem pegar livros de cargos e salários, de metodologia, vai ver que tem um capítulo específico sobre estatística na área de remuneração, porque tem que ser levado em consideração, né? Nós temos que entender que tudo tem uma lógica, né? E que tem empresas que vão ter o mesmo cargo, sei lá, de analista administrativo, empresas de 30, 40 anos, e que a pessoa é sempre aquele cargo que está lá ganhando 10 mil, às vezes, no salário de um gestor, mas porque ela está há muito tempo. Só que isso corta da amostragem do salário de assistente administrativo, porque ele é uma exceção, né? Ele não é o volume aí do mercado, por isso que, estatisticamente, tudo isso é analisado. Esse é o objetivo da pesquisa. E aí, gente, falando sobre alguns tipos, né? Nós temos pesquisas que são patrocinadas, que a gente chama on demand, personalizadas, que são várias, tá? Que é uma pesquisa em que a empresa define o seu escopo, a sua lista de cargo, a abrangência que ela quer, regional, estadual, nacional, o pool de empresas que ela quer convidar, que basicamente está nesse modelo. Ou seja, para quem eu estou perdendo, de quem que eu quero atrair ou como eu quero me posicionar, né? E aí, assim, gente, Carol, é certo ou errado? Não tem certo ou errado, vai depender do momento.
O que eu falo, às vezes, para algumas empresas, né? Sei lá, uma empresa de papel ou de indústria gráfica, bem específica. Ah, mas não tem muitas informações no mercado. Ok, mas você quer tirar de algum concorrente? Você quer se posicionar? Ah, não, então não tem por que ser uma pesquisa personalizada, né? Então, tudo isso são análises que nós, o RH, precisamos entender e fazer com a empresa para definir uma metodologia de pesquisa ou a informação que eu vou utilizar, seja um banco de dados, tá? Nós temos outro tipo, que são mercados de vagas, né? Que tem alguns, Robert Half, Cato, Michael Page, Glassdoor e tal, e que eles têm informações de candidatos ou de vagas, ou seja, não são da folha de pagamento, com os reajustes de acordo coletivo, né? Com toda a análise da empresa. Eles são informações que são colocadas ali. E aí, são confiáveis ou não? Depende, né, Liara? E até acho que é legal você trocar ali como exemplo que a gente conversou, que ele serve sim para uma consulta, para uma abertura de vaga, serve sim para algumas demandas. Mas, gente, o que é importante separar aqui e dizer, que eu gosto de falar, de novo, não tem certo ou errado. São vários tipos de metodologia, mas quando a gente vai estruturar uma área de remuneração, uma tabela, em que nós vamos pensar nos cargos, nas pessoas, nós temos que ter o mesmo padrão, o mesmo racional. E aí esse sim precisa ser confiável, né, Liara? Sim, Carol. Eu vejo como duas coisas distintas, sabe? Para objetivos diferentes, né? Gosto muito dos dois formatos, porém, eles têm objetivos completamente diferentes, né? Uma pesquisa, por exemplo, ali que tu coloca, né? Uma questão dos dados da Cato. São bacanas? São. Para você olhar antes de uma contratação, para você fazer uma consulta rápida, né? Para você entender se aquele profissional está compatível, né? Se de repente veio alguém no teu processo seletivo com uma pretensão salarial muito distinta do que o que você está remunerando hoje, então é bacana para uma consulta rápida, mas como tu comentou, né? Ela não pode servir como base para eu criar uma tabela salarial, né? Para eu criar o base de todos os cargos que eu vou remunerar dentro da empresa. Porque não tem dados tratados totalmente estatisticamente, né? São dados de candidatos, então muitas vezes a gente sabe que quando eu vou me candidatar para uma vaga e pergunta lá quanto eu recebia no meu emprego anterior, às vezes eu não vou colocar um dado totalmente fidedigno, eu vou jogar um pouquinho a mais, porque talvez a empresa possa, né, já me ter uma proposta um pouquinho maior. A gente sabe que tem isso enquanto mercado, né? Então eu não posso utilizar esses dados para o fim de tabela, né? De tabela, é isso aí. E aí é importante, assim, né, essa definição, né, como a Eliara falou, tem objetivos diferentes. Então, principal, gente, vocês recebem convites para participar, eu tenho certeza que as RHs recebem demandas de diretorias, assim, pessoal, precisamos entender como estamos pagando o mercado, precisamos entender por que as pessoas estão saindo, precisamos entender se estamos pagando acima, abaixo do mercado. Tudo isso é uma demanda de diretoria. É uma demanda que qualquer diretor financeiro, diretor geral, precisa entender qual que é o valor da sua folha de pagamento e saber entender o mercado também, porque das duas formas isso funciona, seja para reduzir custos, entender salários, né, que estão muito acima do mercado, mas ok, eu quero pagar porque é um cargo estratégico, uma pessoa-chave, faz sentido, ou não, ou pessoas que não estão entregando e que eu estou pagando, sei lá, 30%, 40% a mais no mercado e que eu estou inflando a minha folha, deixando de valorizar quem mereceria. Então, tudo isso, como que eu vou fazer, gente? Contra, né, dados e fatos, não há argumentos. O nosso papel como RH é conseguir mostrar com dados para uma diretoria essas informações e ajudar essa diretoria a analisar. Ou seja, e aí perguntar, né? Muitas vezes vem essa demanda para a gente, receber a demanda pessoal que eu preciso fazer uma pesquisa salarial. Tá, mas aí eu pergunto, qual que é o mercado que vocês querem se comparar? Para quem que vocês estão perdendo? Ou seja, os gestores, eles têm essa definição, tem claro para os gestores as empresas que eles estão perdendo os profissionais ou não?
né? Então, assim, se eu não tenho essas respostas, é aquilo, nada vai servir de informação, porque o gestor, ele vai dizer, meu, você está mentindo, os candidatos estão vindo lá com pretensão de 10 mil reais, você está dizendo que o mercado está pagando 7, está errado isso aí, está errado. Na verdade, não está, porque uma coisa é o que o mercado pede, que o candidato pede, outra coisa é o que está sendo pago atualmente. E outra coisa é como a empresa quer se posicionar, se ela quer ser agressiva e pagar mais, ou se ela está reduzindo o custo e precisa olhar esses números, né, Liara? Então, me conta um pouquinho, assim, quando você definiu ano passado o escopo de pesquisa salarial, diretoria, como que veio essa análise, como que vocês mostraram para eles esses dados, né, e o quanto ajudou? Sim, Carol. Como tu falou, primeiro tem que ser visto o objetivo, né? Então a gente começou por isso, definindo o que a gente estava identificando e qual era o nosso objetivo fazendo uma pesquisa salarial, né? Um dos primeiros pontos que veio à tona é que fazia um tempinho que a gente não realizava uma pesquisa salarial, assim, de fato, onde a gente tivesse dados confiáveis, tratados estatisticamente, né? Então, esse foi um dos motivos, né? E também a gente fez uma análise dos cargos que a gente estava perdendo mais profissionais ou com mais dificuldade de atrair para a nossa empresa. Né? Então, o primeiro passo foi esse, e foi evidenciar para a direção o quanto a gente precisava realmente da pesquisa naquele momento, né? Trazer fatos e dados, trazer cenário mesmo, o que a gente está vendo em termos de cenário mundial para o mundo do trabalho, né? O quanto a gente precisa olhar para isso nesse momento. E aí foi questão de argumentação, né? Para conseguir a aprovação. E certamente, assim, eu posso te dizer, Carol, que os dados nos apoiaram muito nas nossas práticas. A gente revisou algumas questões, né, alguns valores, pudemos também perceber o que a gente estava bem aderente ao mercado, que isso também é importante, também reforça que a gente está alinhado, né, com o que o mercado está pagando, mas principalmente deu a possibilidade da gente revisar algumas questões e levar para a direção até como fonte de estratégia mesmo. É dessa forma? Vamos continuar assim? Vamos rever? Se vamos rever, o que nós vamos utilizar? Né? Vamos utilizar a média que o mercado está pagando, muito como estratégia de RH, em conjunto com a direção. Né? Bem legal, é isso aí. E com certeza traz o resultado que às vezes a gente brinca, gente, é um investimento, mas que vai dar muito retorno depois, né? É o investimento necessário em determinados momentos da empresa, porque vai ajudar com as informações numa estratégia que não vai ser errada, né? Ou seja, eu não vou ficar recebendo só demandas de gestores com aumentos salariais, com o mercado, sendo que eu não tenho uma informação para fazer esses comparativos, né? E é super até, legal. Né, Carol, desculpa te interromper. Não, imagina, pode falar. Mas até utilizar de fatos e dados e números mesmo, né? Quanto a gente tem perdido pessoas, né? Para que organizações? Quanto a gente tem gasto em rescisão desses colaboradores? Né? Então, olhar para essa parte mais estratégica também, eu vejo que é coisa que às vezes o RH demora a fazer, né? E precisa ser feito antes. Faz parte da estratégia também para pensar numa pesquisa, né? Faz parte. E trazendo aqui um pouco da análise dos dados, pessoal, eu vou trazer 2 exemplos, assim, que é muito do que a gente faz, muito do que a gente apresenta e como que a gente tem que ter esse olhar. Então, assim, quando a gente apresenta os dados de pesquisa salarial, isso eu não estou dizendo eu, Carol, nosso modelo. Qualquer uma, Messer, Towers, qualquer outra empresa vai apresentar com essas informações de dados estatísticos e vai apresentar com diferentes modelos. Tem pesquisas salariais que você pode definir por pool de empresas, por porte de empresa, fazer filtro por abrangência, qualquer modelo por segmento de área de atuação. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando com o diretor de RH de uma rede grande de supermercados que participou da pesquisa de varejo. Então, eu falei para ele, você tem 2 olhares. Você pode olhar os seus cargos nesse mercado de varejo que participou empresas de varejo de ótica, de materiais de construção, de supermercado, enfim, de vários tipos de varejo. Se você entender que você também perde profissionais ou está atraindo, tipo, caixa, atendente de loja, né, esses profissionais,
Mesma coisa, Liara, se ela pede para hospitais ou clínicas ou laboratórios, algumas áreas, né? Ou eu vou fazer só do meu segmento, que no caso dele seria só supermercados, ou da Liara, por exemplo, só hospitais de grande porte. Tá certo ou tô errado? Também não. Então começa por aí, porque sempre que a gente olha um resultado e eu olho, esse cargo eu estou olhando varejo, esse cargo eu estou olhando só de grande porte, esse cargo eu vou olhar só a parte de alimentos de segmento, tá? Se eu for ficar olhando, eu não vou ter um racional, gente. O plano de cargos e salários, entendam que racional é diferente de engessar. O racional é eu ter uma estratégia para entender essa análise. Não tem nada a ver com engessar, mas eu não posso ter posicionamentos diferentes porque os salários mudam. Eu mostrei para ele hoje um salário de um cargo que, se eu fosse pensar no varejo como um todo, o inicial era 2.000 e o maior salário era 4.000 e pouco, e quando eu olhei só para o segmento de alimentos e bebidas, começava em 3.000 o salário e ia mais para 5, ou seja, era um salário um pouco maior. Então, eu não, como tem esse impacto de análises diferentes, eu não posso ficar fazendo cargos com várias análises. Então, eu tenho que definir com quem que eu quero me posicionar, fazer uma análise geral e ter sentido. Tem sentido eu usar como referência só o meu segmento de atuação? Tem. Tem sentido, não tem sentido, eu vou usar só empresas do mesmo porte por faturamento. É outra estratégia, tá? A gente não tem certo e errado. E aí, a partir daí, é que a gente define como nós vamos nos posicionar para uma estrutura salarial, ou seja, a análise das informações, gente, consiste mais ou menos nesse gráfico que eu tenho um menor salário informado, eu tenho o primeiro quartil que é 25%, eu tenho o segundo quartil que é 50% dessa população, o terceiro quartil que é 75% e o maior salário informado. Eu posso estar alguns cargos no primeiro quartil, outros no terceiro, outros na mediana. Mas isso, a pesquisa, ela dá um diagnóstico, ela dá uma análise de como vocês estão. Outra análise é onde vocês querem estar. Ou seja, eu posso estar com vários salários na mediana, mas estou perdendo. Eu quero ser mais agressiva, então eu tenho que olhar os salários do terceiro quartil. Essa é só uma informação de análise, né? Aqui é só mais dado estatístico, o que é o quartil e tal, assim como, gente, a média ou a mediana também. Ou seja, a média e a mediana, ela também ajuda para eu definir qual que é a minha estratégia de posicionamento, tá? Muito estatística. Ou seja, a tabulação dos dados, gente, a análise dessas informações, ela vai ser real e fidedigna quando eu souber com quem eu quero me comparar. Se eu não souber, gente, eu vou olhar esses dados e não vão fazer sentido. Eu vou olhar e não vou conseguir ter uma análise muito estratégica. Então, é importante, gente, eu sei que é chato, é número, e nem todo mundo consegue olhar, mas uma coisa não exclui a outra, né? O que eu digo assim, quantas pessoas precisam ter a informação, né? Precisam ter essa análise, porque a empresa está lá com N dúvidas e não sabe o que fazer, né, Liara? Então, assim, o que eu queria que compartilhasse um pouquinho é que depois que toda essa pesquisa é feita, essa estratégia é definida, como, né, e aí contar um pouquinho da tua experiência, como você percebe essa análise de dados, como vocês fizeram para ajudar nessa estruturação aí da área de remuneração de vocês? A análise de dados, Carol, no nosso caso, ela foi feita de forma bem robusta e detalhada, eu diria assim, né? Fomos mais de uma profissional que teve foco nisso naquele momento. E o nosso primeiro passo foi, além da definição da estratégia, né? Como tu comentou ali, até em relação à média, mediana, enfim, foi definir prioridade. Né? Para que a gente iria olhar primeiro? Porque a gente recebeu uma pesquisa grande com N situações ali, né? Então, claro, primeiro a gente deu uma olhada geral, olhou os casos que nos acendiam um alerta, né? E depois focamos nas nossas prioridades naquele momento que a gente entendeu que não conseguiria abraçar tudo, né? Focamos nas prioridades. E dessa forma, nós fomos olhando cargo a cargo, né?
cargo a cargo, considerando, olhamos a média, olhamos a mediana, né? Mesmo já tendo uma estratégia definida, olhamos a nossa remuneração atual, comparamos as descrições sumárias ali, né, que vem um pouco do cargo, ou seja, o que ele faz? Será que a gente está comparando de fato abacaxi com abacaxi, né? Então, olhamos de forma bem robusta e entendendo que sim, a gente levou para uma análise mais aprofundada. Então, nós tivemos vários momentos de análise, uma pré-análise, eu diria, uma análise de fato, né, com a definição da nossa prioridade. E aí sim pensamos numa proposta de atuação, né, que ficasse dentro da nossa realidade também, né, não podemos esquecer disso, mas que também a gente pudesse utilizar os dados da pesquisa salarial a nosso favor, né? E aí montamos uma proposta, uma estratégia para levar para a nossa direção. Né? Então foi dessa forma que a gente prosseguiu na análise dos dados que a gente teve acesso, né? Que foram muitos dados. E o que você acha que, sei lá, hoje de repente faria de diferente? Ou seja, foi legal ter dado essa prioridade? Quanto tempo, de tanto em tanto tempo vocês continuam revisitando? Ou ele no momento e depois, Carol, já é suficiente, né? Porque a gente diz que as pesquisas salariais elas são anuais, certo? Anualmente, nem todo mundo consegue participar anualmente, consegue participar às vezes de 2 em 2 anos, mas o mercado está mudando muito rápido todos os anos, ou seja, por mais que a empresa não tenha uma mudança significativa, mas o mercado está tendo. A evolução de alguns cargos está sendo bem significativa. Então, como que vocês conseguiram fazer essa análise e continuam fazendo? Na minha visão, essa análise tem que ser contínua, né, Carol? Até eu me lembro que, assim, um tempo depois, né, pouco tempo da pesquisa, a gente voltou para ti e falou, Carol, a gente está notando uma outra situação aqui, precisamos conversar sobre outros cargos, né? Então, é um olhar contínuo que precisa acontecer e que precisa existir muita parceria, né? Tanto da área de remuneração com os gestores, quanto também com a própria equipe de recrutamento e seleção. Então, aqui a gente trabalha muito em parceria para identificando as necessidades em conjunto, porque às vezes a área de remuneração não identificou, mas o recrutamento e seleção já sentiu a mudança do mercado. E aí, eles precisam nos reportar rapidamente para que a gente possa olhar para uma estratégia diferente, né? Então, se tu me perguntar o que eu faria diferente, Carol, olha, acho que a única coisa que eu faria diferente talvez seria olhar com mais calma ainda para esses dados, né? Porque nós vivemos um mundo muito acelerado, né? E dessa forma a gente também acabou acelerando aí a nossa aplicação, né? Mas eu acho realmente que a gente, depois de alguns anos fazendo isso, a gente conseguiu utilizar os dados de uma forma bem adequada, onde a gente já vê resultados, né? Disso. Que legal, fico bem feliz. Né? E aí, trazendo um pouquinho, né, da importância desse posicionamento, claro que a gente falou bastante, né? E o próprio job match dos cargos, né, Liara? Como a gente falou, o quanto é importante entender como são meus cargos e como são os cargos do mercado, porque existem várias nomenclaturas de cargos diferentes, existem várias demandas, ou seja, um gestor de uma empresa de pequeno porte é diferente de um gestor de uma empresa de grande porte, né? Então, o quanto isso impacta. Esses dias eu escutei de uma empresa que ele falou, nossa, perdi uma funcionária, era uma empresa pequena, de agência digital, e ele disse, ela estava aqui como uma especialista, ganhando, sei lá, 2,5 mais ou menos, que para eles ela era uma especialista, e ela foi como júnior ganhando 3,5 para uma empresa de 1.000 funcionários. E não dá para comparar, né, gente? São coisas diferentes. E quando a gente participa dessas pesquisas, por isso que é o cuidado de eu consultar essas informações online sem entender o mercado, né? Porque se eu não entendo o mercado, eu vou me desesperar e vou dizer, meu Deus do céu, a pessoa júnior ganha R$1.000 do que aqui, mas eu não posso comparar. Não dá para comparar o meu salário que eu considero uma pessoa especialista com uma empresa de 1.000 funcionários, né? Então, o quanto isso tem impactado, e eu até comentei ontem que a gente deu uma aula, um curso de recrutamento e seleção, falando isso até da descrição da vaga mesmo, né?
o quanto a descrição da vaga para o recrutamento e seleção eu tenho que estar lá com o nome, com os requisitos compatíveis com aquilo que eu espero, com o salário que é compatível com aquilo que eu espero, porque se eu não tenho essa engrenagem, eu vou colocar como um cliente nosso colocou uma vaga de executivo de contas, pagando 2,5, todo mundo vindo com salário de 10 mil, ele desesperado que não achava ninguém, que o pessoal estava ganhando, que o gestor dele estava ganhando, e aí quando eu fui ver os requisitos, o que ele esperava era de um vendedor interno, de um inside sales, não era um executivo, pelo salário, pelos requisitos, por tudo isso, né? Então, o quanto tudo isso ajuda, né, nessa engrenagem, né, Liara? Com certeza, Carol. É um complemento, né? Uma atuação, a remuneração ela é complementar, né? Então precisa caminhar muito bem com todos os subprocessos também, né? E ter o olhar, né? O olhar daquilo que eu estou vendo as pessoas novas entrando, as pessoas que estão aqui e qual é a projeção, né? Por isso que e aí eu vou trazer aqui um gráfico super, super legal que um amigo meu compartilhou comigo, então esse crédito não é meu, é dele, ele sabe, que é análise de posicionamento, ou seja, onde eu estou dentro de uma cultura que é conservadora, híbrida, uma cultura mais meritocrática, qual que é a estratégia da minha empresa nesse momento? É uma empresa que está quebrando, estou me recuperando, ou é uma empresa que está crescendo muito? Como que está a disponibilidade de talentos, ou seja, ela é alta ou ela é rara? Como que está o crescimento do setor? Não está crescendo, está estável ou não? Ele é super significante? E a expectativa de desempenho que eu tenho das pessoas? É baixo, é alto, é médio, é elevado? Ou seja, com tudo isso, onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu sempre falo desse gráfico, dessa análise, desses dois modelos. Eu posso entender, de novo, gente, a pesquisa salarial é uma referência. Eu não posso pegar os dados crus e jogar para uma tabela e dizer que aquilo é a regra para pagar aquilo para o funcionário. Porque aquilo é uma análise pensando em 100, né, numa estrutura salarial que vai de 80 a 120. Os meus dados de uma mediana podem ser o meu 100% da tabela, mas se eu quero ter uma política agressiva, eu posso pegar os dados do terceiro quartil da pesquisa e botar no meu 100% da tabela. Ou seja, eu entendo que para uma pessoa atender 100% as atividades que eu estou exigindo, eu quero pagar mais porque eu não quero perder. Então, a minha referência é o terceiro quartil, mas o meu posicionamento é no meu 100% da tabela, né? São duas coisas diferentes. Referência de dados para eu olhar, entender o meu posicionamento, quantos cargos eu pago acima, abaixo, como que eu estou dentro desse cenário e depois parar, sentar com diretoria, com gestão. Agora, onde nós queremos chegar? Porque tem muita empresa que está acontecendo isso, perdendo muitos funcionários, pagando todo mundo abaixo da mediana e perdendo, e aí elas querem se posicionar no terceiro quartil para não perder tanto, né? E não precisa ser todo mundo, pode ser uma área, pode ser tudo isso. Então, são duas análises de posicionamento para depois, sim, eu montar uma tabela salarial que seja coerente. Né, Liara? O que tu percebe aí dessa importância que tu também podes contribuir aí da experiência que tu tens? Carol, muito bacana, eu tô aqui olhando a tua tabela, né? Muito bacana esse olhar, assim, para mim faz total sentido, né? Eu preciso ter clareza da minha estratégia, da minha cultura nesse momento para conseguir decidir como que eu vou construir minha tabela salarial, né? Eu escuto às vezes algumas empresas que vêm fazer bench assim comigo e falam, Liara, porque eu fiz aqui a minha tabela a partir das informações que eu coletei, mas de uma forma assim muito crua, né? Fazer uma tabela é uma responsabilidade gigante. E precisa ter toda uma análise por trás, não é só montar uma tabela no Excel e dizer que tá bom, né? Ir pulando percentuais entre um nível e outro, né? Não é bem assim. Então, pegar dados aleatórios, eu já vi tabelas que as pessoas simplesmente, eu acho que aqui tem que começar em 2.000 e ir para 5.000, mas de onde que veio isso? Eu acho que daí o cara tá aqui, eu vou encaixar ele aqui, tabelas por áreas diferentes e níveis, e que não tem, gente, tabela é cálculo, é metodologia, é como construir, existe curva de dispersão, gráficos,
que validam toda essa estrutura, ela não é simplesmente aleatória, né? Existem metodologias de pontos que vão ranquear a importância dos cargos junto com os dados do mercado para chegar numa coerência. Tudo isso ele tem que ser justificado, tem que ser bem analisado, porque senão, gente, né, eu posso dar um problemão na empresa. E até, né, Carol, tem que estar muito alinhado com a minha cultura, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza uma metodologia de pontos, eu também tenho que olhar para o que eu vou pontuar de uma forma, olhando para a metodologia, olhando se está aderente à minha realidade, né? Sim, porque senão eu vou exigir demais daquele cargo que não cabe, Ou vice-versa, né? Ou às vezes eu vou considerar algo que para minha realidade não dá, né? Eu passo muito por isso, assim, que a realidade de hospital é muito diferente. Então eu não consigo pegar algo pronto e simplesmente colocar a caixa aqui e começar a aplicar, né? É muito diferente, precisa ter um olhar diferente também, né? Mas eu adorei essa tua tabela aqui. Ela é bem legal. Roubatilhei do meu querido amigo Jorge, de muitas trocas, e que a gente fez um webinar juntos aí de tecnologia, e a gente usa ela para todos os segmentos, porque ajuda a clarear, né? De novo, a cultura de um hospital é diferente, uma cultura de empresas de tecnologia é diferente. Eu não consigo fazer uma metodologia de pontos muito mais burocratizada, porque o mercado está assim, ó, evoluindo a todo mês, e a gente não consegue. Para varejo, gente, que é muito produção, é muito cargo, muito parecido, que talvez não tenham tantas exigências de conhecimento técnico, né, de qualificação, é outra realidade. Então, não dá, não existe assim, ó, e é bem importante, né? A gente vê muito bench em grupos de WhatsApp. Cara, é legal conhecer? É super legal entender como funciona, mas, gente, o que funciona para mim não é o que vai funcionar para outras, né? As informações, elas têm que ser levadas em consideração de tudo isso: segmento, posicionamento, cultura, estratégia, budget. Eu sei que nem todo RH consegue chegar, gente, mas tem que ter noção de qual é o budget da empresa, porque eu estou numa empresa que está se recuperando e que está ali. Não adianta, eu posso fazer um plano de cargos e salários para ajudar, eu vou ter um posicionamento mais conservador lá no primeiro quartil mediano, mas eu vou organizar, não tem problema, né? Diferente de uma empresa que me diz: Carol, recebemos investimento, vamos contratar, queremos promover as pessoas, pagar mais para não perder. É outro posicionamento de estruturação de cargos e salários, né? Então, tudo isso, gente, é super legal. Bom, né, dá para ver, né, que eu adoro, porque eu adoro esse quebra-cabeça de vários segmentos diferentes, mas a gente tem que entender, porque tudo isso é possível encaixar de uma forma flexível, né? A gente fala do equilíbrio interno e externo. O interno é como eu equilibro, né, essa metodologia, os requisitos e funcionalidades do meu cargo, e externo, que é o mercado. Os dois têm que andar juntos, eles não conseguem andar separados. Eu não consigo só analisar internamente e só analisar externamente, independente do segmento, né? Sim, com certeza, Carol, faz todo sentido, assim, né? E dá para ver realmente que teus olhos brilham falando disso, né? É bom, eu gosto, eu sou suspeita, né, gente? Não adianta, eu sou suspeita porque eu adoro, né? Então, assim, já estamos aqui nos nossos 43 minutos aí de webinar, não sei se o pessoal tem dúvidas e perguntas, mas esse era o último slide para a gente falar um pouquinho, né, dessa parte de posicionamento, e eu vou só falar um pouquinho só da nossa pesquisa, e depois aí, pessoal, se quiserem trazer algumas dúvidas, informações, podem mandar aí no chat que a gente vai responder. E, dito isso, né, Liara, antes da gente concluir, eu só vou passar da pesquisa e a gente faz lá um fechamento. Mas, pessoal, não esqueçam, né, que eu só vou passar. A Liara, né, foi a nossa pioneira aí na primeira pesquisa do setor de saúde, a gente está esse ano com a pesquisa aí nacional. Então, para quem não conhece ou para quem já participou, comentei que a gente está com a pesquisa de indústria aberta, finalizamos já de tecnologia, varejo, ano que vem queremos fazer logística, construção, outros segmentos, né? Então, aqui falando um pouquinho dos nossos produtos. Hoje nós temos toda a questão de estruturação de cargos e salários das empresas, né? Fazemos pesquisas em grupo e pesquisas patrocinadas.
Hoje nós temos mais de 200 mil salários informados na nossa base, mais de 1.000 empresas participantes, mais de 945 cargos pesquisados, né, em 18 estados e 140 cidades, ou seja, uma base muito ampla aí de informações que a gente tem. Aqui são só alguns dos nossos gráficos, todos são análises do sistema, né? E a gente cuida muito com a segurança da LGPD em relação aos dados, tá? São todos confiáveis, e aí já respondendo a pesquisa, sim, nós apresentamos os dados e resultados todos via plataforma, via sistema, ou seja, pela LGPD, quando as pesquisas elas querem participar, elas aceitam, né? Tem um termo de aceite, e elas preenchem os dados da folha de pagamento e depois elas têm acesso via sistema, tá? Temos aí, né, aqui a gente convida para pesquisa da saúde, hospitais, clínicas e laboratórios, né? Então, são as etapas, a gente trata, faz o job match, tudo isso. Estamos aí com inscrições aí até final de outubro para a gente tentar ainda apresentar os resultados em dezembro. Sei que é corrido, mas sei aí que tem bastante gente que está aí ansioso pelas informações, né? Entender essa evolução de mercado. E aqui o que a gente comenta é que nós pesquisamos dados, reajustes, remuneração fixa, variável, benefícios, indicadores de RH, que é super legal para o hospital, né? Hoje eu falei com o varejo, como eu comentei com o supermercado, ele falou, Carol, o absenteísmo está na faixa de tanto, estava ali, tudo provado, aquela percepção de percentual de folha de pagamento por faturamento, foi bem legal, né? E outras políticas aí que a gente tem também, tá? De home office, benefícios flexíveis e benefícios aí para as empresas, gente. Pesquisa, ela é gratuita, né? Tem um acesso aí por um mês, a média, a informação da média dos cargos, mas, gente, nós temos aí um plano que é para como adaptar cada uma das empresas, ou seja, eu posso não ter investimento agora, participem de um gratuito e depois vocês podem mudar de plano para ter o acesso completo. O que importa é participarem da pesquisa, tá? Então, esse material depois a gente pode compartilhar com vocês. Eu sei que a nossa equipe está deixando aí o link da inscrição e depois a gente manda aí o material completo, né, para que vocês tenham acesso. E aqui são alguns dos nossos clientes aí de várias pesquisas salariais, tá? Esse é o nosso contato para quem quiser, e eu vou descompartilhar aqui a tela, né? A gente tem mais uma pergunta, e aí a gente vê se mais alguém quer falar alguma coisa, né? E aí uma das perguntas, né? Se a gente teve aí grandes mudanças e benefícios para colaboradores de hospitais desde a pandemia, né? E aí, Liara, qual que é a tua percepção aí da relação à mudança de benefício, que a gente vai fazer esse ano, né? Mas como a gente fez a primeira ano passado, eu não sei se você já tinha participado de alguma, o que você sentiu em relação a isso? Em relação a benefícios, Carol, a gente não teve grandes alterações, assim, em virtude da pandemia, né? O que nós tivemos, que eu acho que talvez cabe trazer aqui, né? A gente utilizou muita forma de valorização criativa também, né? Que é uma forma de reconhecimento, né? Que não é só salarial também. Então, durante a pandemia, por exemplo, uma das ações que eu me lembro agora aqui que foram feitas foi a distribuição de vale massagem, por exemplo, para os profissionais de linha de frente. Então, essa foi uma estratégia que a gente utilizou, claro que ela tem um custo, né? Então, talvez possa ser considerada, né, como um benefício, mas a gente utilizou mais o reconhecimento e valorização desses profissionais nesse momento, do que, de fato, modificar valores. O que a gente teve de modificação, né? A gente teve o presente de final de ano, por exemplo, que já é um benefício conhecido, ele foi no Vale Alimentação. Então, entendendo o cenário pandêmico, o cenário de crise que se estava, né? Essas foram, assim, as mudanças que eu me lembro, e tiveram N formas de questões criativas de valorização desses profissionais, assim, diversas mesmo, que realmente foram momentos difíceis, né, para quem estava na linha de frente. Isso, assim, eu vi, ano passado a gente fez algumas lives, bem no momento da pandemia, fizemos com o hospital daqui de
de Floripa também, e ela falou, né, do desafio que foi toda essa mudança, questão de funcionários, né, de como lidar com tudo isso, seja o transporte, as pessoas não tinham transporte coletivo, como foi. Então, acho que o RH ficou muito tempo, né, ajudando a organizar tudo isso para que todo mundo tivesse condições aí e aliviasse um pouco nessa carga pesada que todo mundo estava vivendo. Então, acho que o hospital teve muito mais esse cenário e tecnologia teve muito mais outro, né? Tecnologia, sim, teve essa questão de benefícios que mudaram, home office, ajuda de custo, porque eram outras demandas, né, pessoal? Então, assim, de novo, são cenários diferentes, de segmentos diferentes e que a gente precisa entender. E quando eu vou atrair um profissional ou quando eu estou perdendo, eu também tenho que entender essas diferenças para ajudar, né? Sim, com certeza. Que legal. Bom, gente, não sei se tem mais alguma pergunta, mas enfim, né, chegamos ao fim aí do nosso bate-papo, né, Liara? Só quero agradecer você por compartilhar aí bastante as informações, foi muito legal escutar um pouquinho, né? Um hospital que é super referência, né? Que a gente admira tanto aí como parceiros, como clientes, com aprendizados, né? Com essas demandas, e parabéns aí por todo o seu trabalho aí na área, poxa, bastante tempo aí na gestão do hospital, então muito obrigada, querida, pelo convite, pela participação. Imagina, Carol, eu que agradeço. É sempre uma honra poder falar, né, contigo também sobre isso. Que eu admiro muito o trabalho também, né, que você desempenha. E só agradeço pela nossa parceria em tantos âmbitos, né, que agora não é mais só salarial, né? Mas o recrutamento de seleção, enfim, todas as parcerias aí que a gente tem com vocês. De muito sucesso. Obrigada a todos também que nos assistiram. E é isso. E até a próxima, gente. Muito obrigada. Um beijo grande em todos.